Exercício 14. Desenhar a curva característica do bipolo AB. Uma sugestão é adotar alguns valores para RL. Então, a proposta desse exercício é desenharmos a curva característica de tudo que está dentro deste quadrado, que é o que antecede o bipolo AB. E aí, para resolvermos, a dica é: primeiro, considere a resistência da carga igual a infinito e resolva, ache o valor de corrente de tensão e depois considere a resistência da carga igual a zero e também ache o valor da corrente e da tensão. Com isso, teremos dois pontos que são suficientes para desenharmos a reta da carga. Para resolvermos esse circuito, vamos utilizar apenas conceito de série e paralelo e a lei de Ohm, bem simples. Para facilitar, primeiro, observem esse resistor de 10 ohms e esse resistor de 70 ohms. Pode não parecer, mas eles estão em série, porque a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro. Portanto, eu já posso começar simplificando por aí, fazendo que, vou até desenhar um circuito equivalente. Fazendo que esse 10 ohms e esse 70 aqui estejam em série, transformando eles em apenas um. Isso aí vai resultar que eu continuo tendo a fonte e uma resistência equivalente 1 igual a 80 ohms. Como que calculamos? Resistência equivalente 1, 10 mais 70, que é igual a 80 ohms. Então, já deixei o circuito aqui desenhado para encurtar o vídeo. Então, temos a resistência equivalente aqui, nesse caso, para uma resistência da carga igual a infinito, temos uma resistência equivalente igual a 80, como a gente já imaginava. E o que eu fiz aqui? Se eu coloco uma resistência da carga igual a infinito, não vai passar corrente. Por quê? A resistência tende ao infinito. Por isso, se não vai passar corrente, é a mesma coisa que o circuito tivesse aberto nesse ponto. Ou seja, como se não tivesse resistência, já que não passa corrente mesmo. Então, eu posso simplificar o circuito para essa forma, mantendo a tensão U entre o ponto A e B. Só retirei o resistor RL, porque aqui é uma resistência muito alta. Fazendo isso, eu calculo agora os valores da corrente e da tensão. Então, a corrente, nesse caso, chamar de RT, que é a resistência total. 80 divididos por 160, que é 80 mais 80, ali do 1. Isso dá que a corrente é igual a 0,5 ampere. Com isso, eu consigo calcular a tensão U. A tensão U é o valor da resistência vezes a corrente que a gente acabou de encontrar. A resistência vale 80 e a corrente 0,5.
Portanto, U vale 40 volts. Esse é um dos pontos do nosso circuito. Então, eu já marquei aqui, ó. Esse ponto, a corrente é o ponto onde a corrente é 1. Desculpa, é o outro ponto. Estou no lugar errado. Eu já marquei esse ponto aqui, onde a corrente vale meio e a tensão vale 40 volts. Depois, considerando a carga igual a zero. O que vai acontecer se eu considerar a carga igual a zero? Vamos imaginar então que aqui eu continuo tendo 80 ohms. E aqui eu tenho uma resistência valendo 0 ohms. Qual que é o equivalente disso aí? 80 vezes 0 divididos por 80 mais 0. Portanto, o equivalente é igual a 0 ohms. Então, eu vou substituir isso por um resistor de 0 ohms, que na verdade é um curto-circuito. Fica melhor se desenhar um curto-circuito. Não, para o entendimento eu vou colocar aqui o zero ohms para vocês entenderem melhor na hora de fazer o cálculo. Tá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou calcular a corrente. Corrente é tensão dividido pela resistência total. A tensão é de 80 volts e a resistência total 80 mais 0, 80. Portanto, a corrente é 1 ampere. Agora, a tensão é a resistência daquele ponto U vezes a corrente que passa por lá. A resistência, por isso que eu quis deixar ali o símbolo de resistência, vale 0 ohms e a corrente 1 ampere. Portanto, U vale 0 volts. Perfeito. Então, agora eu marco outro ponto. Outro ponto é onde... Esse aqui, ó. Onde a corrente... O cruzamento da corrente de 1 ampere e a tensão de 0 volts. Com isso, eu desenho a curva característica ligando os dois pontos. Dessa forma.